mas vamos lá. O desdobro de lote tem algumas exigências. Que seria o quê? Uma área mínima, uma testada mínima, que seria o quê? Uma frente mínima. Então, aqui em Sumaré, tá? Temos uma área mínima de 125 metros quadrados, que é uma área, inclusive, é uma norma aí federal que tem no mínimo 125 metros, e Sumaré, o município de Sumaré, adotou esses 125 metros como área mínima para residência. Se for comércio, daí sim, daí é no mínimo 250 metros, tá? E a testada também para comércio, que seria a frente, frente para a rua, tá? É de 10 metros. E aí tem algumas questões, tem que ver qual que é o zoneamento, se o loteamento permite, enfim. Mas primeiro vamos falar aí o porquê de fazer esse desdobro de lote. Minha preocupação, até mesmo fazendo esse vídeo, fiz o e-book, disponibilizei gratuitamente. Por quê? Muitos mesmo, muitas pessoas chegam no meu escritório, Robson, agora eu quero fazer o desdobro de lote, quero fazer a subdivisão, enfim. Às vezes são situações em que pendura aí por faz 10 anos, 20 anos e nunca fez esse desdobro de lote. Comprou lá com um vizinho, ou no decorrer dos tempos vendeu para uma outra pessoa mesmo, e enfim. Mas está na situação que tem que ser feita a subdivisão do lote. Só que daí muitas vezes eu tenho que falar para a pessoa que não dá, não é possível. Por quê? Muitas vezes ou o loteamento realmente não permite, nunca permitiu, e enfim, e essa pessoa nunca foi avisada, ou quem vendeu para ela às vezes agiu de má fé, mas enfim, tem alguns loteamentos que não permitem o desdobro de lote. Para esses loteamentos não podemos fazer muita coisa, tá? Mas ainda assim tem aqueles que têm seus lotes em algum loteamento que permitia e agora não permite mais. Por que isso? Às vezes, ou a loteadora está com algum problema no nome, assim, tem alguma dívida trabalhista, outros débitos, ou ainda mesmo, uma coisa que sempre acontece, essa loteadora vai, no decorrer do tempo, faz bastante loteamentos, enfim, e deixa os lotes tudo no nome dela, né? Como assim? No Código Civil fala-se o quê? Quem que é o proprietário? Proprietário é quem tem o nome registrado lá na matrícula. Isso eu vou falar depois, que é a matrícula, vou falar mais sobre isso depois. Mas a questão a loteadora faz o contrato de promessa de compra e venda, também eu vou falar mais isso no final. Só que daí, para todos os efeitos, muitos lotes do loteamento, esses que vendem parcelado, ou até mesmo às vezes compra à vista, a pessoa compra à vista e fica naquele contratinho lá, aquele contrato particular de promessa de compra e venda, que seria conhecido como contrato de gaveta, enfim, e não faz a devida documentação, que seria o quê? Escritura, enfim, e ainda os dobros de lote, enfim, os dobros de lote que seria uma coisa secundária, é isso. Mas a questão com o passar do tempo, às vezes muita gente não paga IPTU e vai criando débito nos imóveis. Chega um momento que o município vai cobrar esse débito, esses IPTUs de muitos lotes, daí ele vai puxar lá pela matrícula, né? Que seria o documento do imóvel, a matrícula do imóvel é como se fosse a nossa certidão de nascimento. Tudo do imóvel, toda a compra, venda, construção, tudo consta nessa averbação. Enfim, daí o município puxa lá, o proprietário do imóvel vai puxar pela matrícula, enfim, e vai ter lá muitos lotes no nome dessa loteadora,
e depois ele vai pedir para a justiça, né? Ele vai acionar o proprietário, daí a loteadora nem conhece, não sabe mais do lote, enfim, não vai pagar o IPTU, não é dela, mas de fato não é dela mais. E acontece que o próprio município move uma ação contra essa loteadora pelos débitos e nessa ação judicial o juízo bloqueia os bens da loteadora, tá? E adivinha qual lote que ele vai bloquear também no meio de tudo isso? O seu, que enfim, né, da pessoa não está no nome da pessoa, consta ainda no nome da loteadora, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. A questão resumindo, a loteadora, a imobiliária, enfim, a loteadora, acaba tendo algum débito e esses débitos geram uma ação judicial e essa ação judicial acaba bloqueando o imóvel. Ah, Robson, mas eu posso perder o meu imóvel? Até pode, tá? Mas é difícil, né? É difícil. Essa questão, se ficar devendo IPTU, vai perder mesmo, isso com certeza. Agora, nessa ação toda, a grande questão se o seu imóvel às vezes está em dia e tudo mais, mesmo que o seu esteja em dia, mas às vezes, né, devido a outros débitos, bloqueia inclusive o seu e você vai ter grandes problemas com isso. Isso é uma questão e muitos inclusive têm que fazer aí uma ação que a gente chama de ação de uso capião, porque fica bloqueado ali, então você tem que entrar com outra ação judicial que, enfim, que na verdade, não vou nem explicar aqui, só delonga muito, mas você tem que entrar com uma ação judicial falando que aquele imóvel é seu, que você está ali em um determinado tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende, tem vários tipos da uso capião, mas enfim, você tem que entrar com uma ação judicial, tem custas judiciais e tem o advogado que tem que pagar, então não fica barato. Bom, enfim, tá? Esse é um dos problemas. Outro problema bem comum é que o vizinho tem débito, tá? Você tem um lote de meieiro com o seu vizinho, né? Tem um lado, o seu vizinho tem outro, enfim, 50% cada um. Tá. Para todos os efeitos, se você não faz essa subdivisão, acontece a mesma coisa. Digamos que mesmo que você fez a escritura do lote inteiro e registrou tudo mais, e até na matrícula está lá no seu nome e no nome do vizinho. Ah, legal, beleza. Digamos que o seu vizinho tem uma empresa e essa empresa tem um débito trabalhista. Ou então o seu vizinho separa, tem um casamento e separa, também é um problema. Então, vão gerar ações judiciais aí, talvez não te afete, mas pode acontecer de te afetar e daí nisso você tem que acionar um advogado, tem custos processuais e no mínimo você vai ter que pagar um advogado lá para defender, para falar assim, não, olha, o meu vizinho aí tem um débito trabalhista, tá? Só que o lote dele é o outro, e o meu é esse, tal, tem esses documentos, enfim. Então você vai ter que acionar aí seu advogado para isso. Tem outros problemas, enfim. Se você está naquele contrato ainda com a loteadora, você fica amarrado com a loteadora. Se você tem um contrato com o seu vizinho, uma promessa de compra e venda, ou mesmo uma escritura registrada, você fica amarrado com o seu vizinho. Ou ainda, se você tem um contrato com a loteadora que está com o vizinho, fica mais amarrado ainda. Bom, enfim, isso é uma das coisas, um dos motivos que eu digo para fazer a subdivisão de lote, fazer o desdobre de lote, para você começar a caminhar com a documentação imobiliária, começar a ter a sua libertação, libertar da loteadora, libertar do vizinho aí. E também é o seguinte, né? Sempre acontece aí dos vizinhos, questão do IPTU. Ah, vamos pagar o IPTU esse ano. Daí um quer pagar parcelado, não, mas o outro quer pagar à vista ali no começo do ano porque quer desconto. E sempre também tem o seguinte, né? Um deixa para o outro, fala assim, ó, eu toque minha parte e daí depois você paga a sua aí, viu?
Daí daí o vizinho não paga. Então acontece. Ou ainda, tá? Enfim, tudo isso aí estamos falando do vizinho, né? Sem problema de vizinho, mas às vezes pode acontecer que você tenha algum problema e afete o seu vizinho, né? Fica um negócio chato, né? Enfim, é complicado.